galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a história do Barão Drão de Mongol. Você já ouviu falar dessa história? Eu acho essa história interessante. E como eu vou dizer, com algumas coisas contraditórias, mas isso a gente pode debater durante o vídeo? Pode, então assim, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este canal a gente se vira. Eu estou abrindo um canal secundário somente para falar da língua portuguesa. Então eu vou deixar o link na descrição e pedir humildemente para você ir lá e se inscrever e assistir também os vídeos. E também deixar sugestões de vídeo novo, tanto lá quanto para cá. Assim, eu agradeceria muito e ficaria muito feliz e grata por ter 2 canais monetizados, porque eu preciso muito. Aqui é trabalho, gente, eu preciso disso, né? O Barão Drão de Mongol era Walter Martins Pereira, um político e fazendeiro brasileiro do século XIX. Ele nasceu em Drão Mongol, Minas Gerais, em 1808 e foi um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. Ele também foi um dos maiores proprietários de escravos do Brasil, tendo mais de 1.000 cativos em suas fazendas de café em Rio Claro, São Paulo. Gente, eu tô tomando. O Barão Drão de Mongol se arrependeu de suas crueldades com os escravizados no final de sua vida e pediu para ser enterrado junto com eles em sua fazenda Angélica. Outras fontes dizem que ele foi desenterrado em seu túmulo em Drão Mongol por seus herdeiros que queriam levar seus restos mortais para a fazenda Angélica, onde ele havia construído um casarão histórico. De qualquer forma, o fato é que o Barão Drão de Mongol está sepultado em um túmulo solitário na fazenda Angélica, rodeado pelos túmulos dos escravizados que ele explorou em vida. Será mesmo, gente? Nós vamos ver essa história direitinho, ver até onde é verdade, onde é fique. Segundo a história, reza a lenda que ele se apaixonou por uma escravizada e que a sua esposa teria torturado essa escravizada. Essa é a história que mais se fala e que mais se divulga sobre o Barão Drão de Mongol. Essa história, na verdade, ela é controversa porque não há provas conclusivas sobre ela. Segundo a Wikipédia, existem relatos que o Barão Drão de Mongol se apaixonou mesmo por essa escravizada da fazenda Angélica e que sua esposa mandou tirar a vida dela por ciúmes. Depois disso, o barão teria aprisionado a sua esposa na parte mais alta da sede da fazenda por 7 anos. Porém, essa versão é contestada por outras fontes que afirmam que o barão e sua esposa viveram em harmonia até o fim de suas vidas. Bom, eles podem ter vivido em harmonia dentro de casa e ele ter colocado ela lá no alto da torre, enfim. Não sei, né? Não, as fontes são controversas. Portanto, não se pode afirmar com toda certeza que essa história seja verídica ou não. Porém, eu tenho minhas dúvidas e eu sou mais inclinada a acreditar que sim. Porém, não sei. A esposa do Barão Drão de Mongol era Maria Angélica de Souza Pereira. Ela era uma nobre brasileira que nasceu em 1828 e faleceu em 1902. Ela se casou com o barão em 1846 e teve 9 filhos com ele. Ó, parideira, hein? Olha isso. Ela era considerada uma mulher culta, religiosa que apoiava as obras sociais e educacionais da sua região.
Ela também foi uma das primeiras a libertar seus escravizados em Rio Claro, seguindo o exemplo de seu marido. Ela viveu com o barão na Fazenda Angélica até a morte dele em 1890. Depois ficou reclusa em sua casa até falecer. Né? Então, assim, aí está a contradição, né? Porque eles teriam, de fato, vivido em harmonia até o fim da vida dele, só que só depois do final da vida dele que ela teria ficado reclusa na casa, né? Mas, enfim, teria sido então pelo luto, não porque ele colocou ela lá, enfim. Não sei, essa história realmente é contraditória. Agora eu tô achando que não. Tô achando que não é verdade, não. E existem alguns motivos, né? O Barão Droll, ele mudou de ideia, né? Ele era um grande escravocrata e depois ele se tornou um abolicionista. Ele foi influenciado pelo movimento abolicionista, que ganhou força no Brasil na década de 1880 e que contava com o apoio de políticos republicanos como Campos Salles e Cerqueira César. Ele foi sensibilizado pela situação dos escravizados que sofriam com as péssimas condições de trabalho e a violência e a falta de direitos. Ele também pode ter se arrependido de sua crueldade com eles, especialmente após a morte de sua escrava, pelo qual ele teria se apaixonado por ela, que essa história sim gerou controvérsia. Então, assim, em algumas fontes vai dizer que sim, que ele foi apaixonado por essa escravizada. Ele foi pragmático e percebeu que a escravidão era um sistema econômico inviável que gerava conflitos sociais, resistência dos cativos e concorrência desleal com os produtores que usavam mão de obra livre. E ele também pode ter visto na imigração estrangeira uma estratégia, uma alternativa mais rentável e moderna para a sua fazenda. Então, assim, existem vários motivos para ele ter se tornado abolicionista, né? De escravocrata para abolicionista, bem contraditório, bem oposto, né? Uma coisa da outra, né? E essa questão dele se apaixonar por escravizado, em algumas fontes vão dizer que sim, outras que não, né? E há uma questão polêmica que envolve diversas questões, diversas versões sobre o destino dos seus restos mortais do Barão Droll de Mongol, né? E segundo a própria Wikipédia, os filhos deles desenterraram seu corpo, né, do seu túmulo lá de Barão Droll, porque eles não queriam que ele ficasse enterrado junto com os escravizados, levaram ele para a Fazenda Angélica, onde ele havia construído seu casarão histórico. Porém, segundo outro artigo, o barão foi enterrado na Fazenda Angélica por sua própria vontade, junto com os escravizados que ele libertou, então são os ex-escravos. Portanto, não se pode afirmar com certeza que os filhos deles desfizeram ou não a última vontade de seu pai, porque se ele pediu para ser enterrado junto com os escravizados e depois os filhos deles tiraram ele de lá, então os filhos dele teriam desfeito a última vontade dele? Será? Mas parece que não. A Fazenda Angélica é uma propriedade rural histórica localizada em Ajapi, distrito do município de Rio Claro, no estado de São Paulo. Esse eu não conhecia. Ela foi construída em 1881 pelo Barão Droll de Mongol, um dos maiores proprietários de escravos do Brasil, e que depois se tornou abolicionista e republicano. A Fazenda Angélica se destaca pela sua arquitetura atípica, que lembra os sobrados baianos urbanos, e pela sua importância histórica e cultural. Hoje a Fazenda Angélica se dedica à seleção de raças bovinas, como a Santa Gertrudes, Brahman e Wagyu, e a produção de carne de qualidade diferenciada. Ela é tombada pelo Conde de Fat desde 1987. E sim, gente, por que eu trouxe toda essa história? Porque é claro, né? Tem relato sobrenatural no meio, sim. Existem alguns relatos sobrenaturais sobre a Fazenda Angélica que podem ser encontrados na internet. Por exemplo, existe um artigo de uma sensitiva, essa sensitiva, a Rosa Maria Jaques, visitou a fazenda em 2012
identificou uma energia tão negativa que a fez classificar o local como amaldiçoado. Ela disse que sentiu a presença de espíritos sofredores que foram vítimas da crueldade do Barão Grão de Mongol e de sua esposa. Ela também afirmou que viu o fantasma do próprio barão e que estaria arrependido de seus atos e pedindo perdão. Então, assim, parece que a tal fazenda é mesmo muito mal assombrada. Durante a sua visita em 2012, a sensitiva Rosa Maria identificou então lá essa energia super negativa. Ela classificou esse lugar como o lugar mais sombrio que ela já havia conhecido até aquele dia. Então, não sei se depois disso ela conheceu outro pior, mas até aquele dia se tornou o dia mais sombrio da vida dela. Tudo porque o dono daquela propriedade do século XIX era o então Walter Martins Pereira, o Barão Grão de Mongol. Famoso, gente, ele foi famoso por suas crueldades com os escravos. Então, assim, ele foi um homem muito cruel com os escravos que de uma hora para outra mudou de ideia. Então, assim, essas são as controvérsias, né? Por que de uma hora para outra ele mudou de ideia? Segundo Rosa Maria, um trecho da fazenda onde antes havia uma pequena represa foi palco de vários assassinatos. Era lá que o barão mandava seus capatazes punir os escravos rebeldes. Suas mãos eram atadas e uma pedra era amarrada em seu pescoço e eles eram atirados pelas águas. Então ele amarrava essas pessoas, esses seres humanos, colocava uma pedra no pescoço e jogava lá na água. E tem relatos de que ele teria feito isso até mesmo com crianças. Então essa história de que de uma hora para outra ele se tornou abolicionista não me desce muito bem, porque eu acho que tem muito mais coisa, tem muito mais interesse financeiro do que humano, porque ele era desumano e de repente sentiu pena e se arrependeu dos seus atos. Durante a visita, um dos membros da equipe de Rosa cometeu um erro que jamais deve ser cometido em circunstâncias como essa. Sem querer, ele afrontou as almas do barão e do capataz. Foi Rosa quem sofreu a retaliação. Ela afirmou que o espírito do antigo feitor se materializou e a puxou para o chão, e ao cair, o caça-fantasma fraturou o pulso direito. Olha que bizarro! A equipe retornou alguns dias após o primeiro incidente para completar a tarefa. A pedido das almas dos escravos ali mortos, Rosa trouxe uma vela, símbolo da fé deles, que foi colocada na nascente do córrego que criava a represa. De novo, o espírito do feitor se manifestou. Ele exigia que a paranormal bebesse da água que havia afogado centenas de pessoas. E Rosa fez isso, diz ela, que apenas por respeito às vítimas. Bem que já faz muitos anos, né? A água não deve estar coisada, não deve, mas, meu Deus, tô chocada. Outro relato é de um caçador do sobrenatural chamado Merrello. Ele disse ter morado na fazenda Angélica quando era criança. Ele contou que durante os 5 anos em que viveu lá, teve terrores noturnos e paralisias do sono frequentes. Ele também disse que acordava e via uma garota de branco parada no pé de sol. Gente, como fantasma gosta de usar roupa branca, né? Então ele viu a garota ali parada, em pé, na sua cama. Nunca falava nada, mas que observava com um olhar triste. Ele acreditava que ela era o espírito da escrava que foi morta pela esposa ciumenta do barão. Tão mal assombrada, né? E tantos relatos de coisas horríveis que ele fazia, e de repente, simplesmente porque supostamente ele se apaixonou por uma escravizada, ele mudou de ideia, mudou tudo. Eu acho que não, né? Como vimos em partes dessa história, que ele começou a se interessar pela imigração estrangeira. Talvez ele achasse um bom negócio rentável trazer imigrantes para cá. Então ali não tem nada assim de humanista. Eu não consigo vê-lo como humanista. Eu vejo ele como um homem cruel, muito cruel, diga-se de passagem, porque até crianças ele jogava no lago amarrada com pedra, né, que
que encontrou uma maneira, né, uma suposta maneira de repente ganhar mais, porque assim, uma pessoa que faz isso com criança, eu não vejo uma pessoa dessa vai se tornar uma boa pessoa de uma hora para outra. Ah, porque você não acredita que as pessoas possam se arrepender de sua maldade e mudar. Gente, índole ruim, a pessoa quando ela tem uma índole muito ruim, essa pessoa não vai mudar. Não espere que uma pessoa que jogue crianças no lago, amarradas com pedras, essa pessoa simplesmente vai de um dia para o outro acordar, eu quero a redenção, eu quero... Não vai, gente. E essas são crianças, seres humanos que tentaram fugir das crueldades dele. Então, assim, sinceramente, eu não acredito nesse tipo de arrependimento. Tanto que a alma dele é uma alma perdida, é uma alma que está lá nessa fazenda, né, perturbando e sendo perturbado por aqueles que ele torturou no passado. Então, assim, ele não teve a tal redenção que ele queria. Então, assim, se ele não teve essa redenção, quem sou eu aqui para dizer que ele está perdoado? Eu não sei. Eu não sou Deus para perdoar, né? Deus que perdoe. Eu não sou Deus, né? Eu acho esquisito. Acho muito esquisito. Né? Na verdade, eu não gosto de escravotrata, né? Sempre que eu vejo essas histórias de escravotratas, eu não gosto deles, não. Nem um pouco. Não tenho dó de escravotrata, não. Que lasque. Bom, essa é a história do Barão de Mongol. Eu não conhecia, eu encontrei por acaso na internet a questão do túmulo dele, porque ele teria sido enterrado com os seus escravizados, e eu achei interessante, falei, essa é uma história diferente, então eu resolvi trazer aqui pro canal. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, diz aqui nos comentários se você gostou ou não. De repente você não gostou da história, você pode falar, não gostei dessa história, põe aí que não gostou da história, como é que eu vou saber? Né? E se você quer que eu traga alguma coisa aqui no canal, também põe aqui na sugestão, e não esquece de ir lá no meu canal secundário, gente, por favor, dá uma ajudinha aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!